Imagina pilotar uma Ferrari de Fórmula 1, daquelas maravilhosas, brilhantes, a 300 quilômetros por hora. Nossa, o sonho de qualquer piloto. Exatamente. O motor ronca perfeitamente, as curvas são feitas no limite absoluto da física, Aham. mas aí do nada, a luz do tanque de combustível pisca na reserva absoluta. E pior, o rádio da equipe avisa que o cartão de crédito da escuderia acabou de ser bloqueado pela operadora. É um cenário desesperador, tipo de pânico total. Pois é, e sendo bem sincera, essa é a melhor analogia para descrever o que é olhar para o Corinthians neste recorte de tempo que a gente tem em mãos hoje. Com certeza. O campo e os cofres contando duas histórias que parecem existir em realidades completamente paralelas. É quase como se um não fizesse a menor ideia da existência do outro, sabe? Exato. De um lado, você tem uma máquina esportiva triturando os adversários, e do outro, uma montanha de obrigações financeiras que desafia qualquer lógica empresarial. É bizarro. E para quem está chegando agora, o material que ancora a nossa imersão profunda de hoje é um texto muito específico do Estadão, Isso, da seção de esportes. assinado pelo jornalista Leonardo Cato no dia 30 de abril de 2026. A reportagem central relata uma vitória do Corinthians por 2-0 sobre o Peñarol do Uruguai pela fase de grupos da Libertadores. Mas é importante dizer que a página desse jornal não traz apenas a crônica de uma noite de futebol. Não, nem de longe. Ela funciona quase como um raio-x. Perfeito. Ali estão documentados os marcos táticos de um time comandado pelo Fernando Diniz, recortes de uma economia alarmante do clube e até as manchetes políticas fervendo na capital paulista. Certo, vamos destrinchar isso. Porque o que torna a análise desse material essencial é, digamos assim, a aparente impossibilidade matemática daquela noite na Neoquímica Arena. O artigo detalha uma equipe que atingiu a melhor campanha geral do torneio. E os números são chocantes. 100% de aproveitamento em 3 jogos continentais. 6 gols marcados e... Sério, o mais intrigante para um modelo de jogo frequentemente criticado pela exposição defensiva, 0 gols sofridos. Zero. E fazer isso contra uma camisa pesadíssima da América do Sul exige um nível de execução que vai muito além de só estar motivado, sabe? Com certeza, mas tem um número no texto que me fez parar a leitura. Sério, nos primeiros 10 minutos de jogo, o Corinthians bateu 80% de posse de bola. 80% em 10 minutos é um massacre posicional. Mas sendo bem sincera, quando eu ouço 80% de posse, a imagem que vem à cabeça é aquele toque letárgico, sabe? De um zagueiro para o outro. Ah, o famoso toque de lado. Isso, com a defesa adversária toda fechada e quem tá na arquibancada lutando para não dormir. Ter a bola o tempo todo não ganha jogo. Se o Peñarol estava tão recuado, como essa posse se converteu em um domínio real e não num toque de lado inofensivo? O que é fascinante aqui é a diferença mecânica do sistema do Fernando Diniz para esse toque de lado que você mencionou. A grande sacada está na intenção do passe. Como assim? O Corinthians não ficava trocando passes na zaga para descansar. O objetivo desse modelo é concentrar um número absurdo de jogadores em um único setor do campo. Eles trazem os laterais, os pontas, todo mundo para o mesmo lado da bola. Entendi. Cria uma superioridade numérica brutal ali. Exato. Eles realizam passes curtos, às vezes arriscados, para agir como uma isca mesmo. A ideia é atrair a marcação inteira do Peñarol. E quando os uruguaios mordem a isca, Isso. Quando o adversário avança para tentar roubar a bola, eles invertem o jogo rapidamente para o lado que ficou completamente vazio. É uma posse construída para criar desespero, não para controlar o relógio. nossa, funciona tipo uma cobra de boia, né? Perfeita analogia. Vai asfixiando a presa de forma contínua, tirando o espaço de respiração, até que o adversário precise tomar uma atitude drástica porque não aguenta mais ser sufocado. E foi exatamente o que aconteceu. O artigo descreve que o jogo começou muito truncado, com o Peñarol acumulando desarmes defensivos, mas no minuto 10, essa asfixia gerou a quebra da estrutura uruguaia. O zagueiro Maurício Lemos, certo? Isso, o Lemos, ele simplesmente não suportou a movimentação constante e acabou puxando o atacante Yuri Alberto na intermediária. A pressão física e mental de correr atrás de uma bola que você nunca alcança cobra um preço. E o resultado desse colapso foi a falta, aquela cobrança do Rodrigo Garro. Exatamente.
O Garro cobrou a falta e encontrou o Gustavo Henrique subindo para marcar o primeiro gol de cabeça logo aos 11 minutos de jogo. Olha, a ironia desse lance é quase palpável. Muito, chega a ser poético. A força histórica do futebol uruguaio, sabe? A famosa mística da garra charrua, sempre teve como pilar a defesa implacável pelo alto. Mas o texto do Estadão aponta uma falha crônica ali. Sim, aponta que essa mesma bola aérea defensiva já havia castigado o Peñarol contra o Platense e contra o Santa Fé na mesma Libertadores. O que demonstra um mapeamento técnico muito profundo por parte da comissão técnica corintiana. O time uruguaio, comandado pelo Diego Aguirre, tinha uma falha estrutural clara de posicionamento nas bolas paradas. Então eles usaram aqueles 80% de posse não só para dominar, mas de forma cirúrgica. Sim, empurraram o adversário para o próprio campo, forçaram o erro perto da área e expuseram exatamente o calcanhar de Aquiles do Peñarol. Genial. Bom, com 1-0 no placar, a narrativa avança para o segundo gol. E aqui eu preciso confessar uma coisa. Pode falar. Ler sobre o inglês Jesse Lingard marcando gols na Neoquímica Arena ainda causa um choque de realidade na minha cabeça. É um roteiro muito improvável. Demais. Fica a impressão de que pegaram uma engrenagem estrangeira fabricada num padrão europeu totalmente diferente da Premier League e tentaram encaixar num motor artesanal brasileiro super complexo, que é o esquema do Diniz. Parece até um daqueles episódios de crossover de séries de TV que ninguém imaginava que ia acontecer, né? Exatamente. O crossover perfeito que está funcionando. Como ele consegue não apenas sobreviver, mas ser protagonista nesse caos organizado. O encaixe não ocorre por acaso. A fonte descreve que, antes do gol válido, o Corinthians teve um gol de André anulado aos 20 minutos. Ah, sim, aquele toque no braço do próprio Lingard no início do lance. Isso. Mas, longe de se abalar, ele continuou executando a função que o Diniz determinou. O gol de fato acontece aos 24 minutos, logo após a parada técnica, e revela toda a mecânica do sistema sem a bola. E como funciona essa mecânica? E avançam sobre o portador da bola para recuperá-la antes que a defesa adversária consiga sair de trás. Uma armadilha de pressão alta pura e simples, armada a poucos metros do gol uruguaio. E é o Lingard quem recupera essa bola. Exato, ele rouba a bola e aciona o Yuri Alberto. E o que o Yuri faz ali é muito interessante. Sim, o movimento do Yuri Alberto é um trabalho tático invisível na estatística pura, mas vital na prática. Ele recebe a bola pelo lado, carrega e atrai 2 defensores com ele. Ele esgarça a linha defensiva. Isso, ao fazer esse arraste, ele abre uma clareira no meio da área do Peñarol. E o Lingard, que iniciou o lance lá atrás com a roubada de bola, faz uma corrida silenciosa. Famoso elemento surpresa. Perfeito. Ele invade a área e recebe a devolução do Yuri Alberto no ponto exato para finalizar firme. É uma coreografia geométrica muito bem ensaiada. Uau, foi o primeiro gol dele na arena em Itaquera e o segundo pelo clube no geral. E a fonte ressalta que essa máquina ofensiva não operava sozinha. O texto também dá os devidos créditos à defesa e ao meio-campo. Sim, o goleiro Hugo Souza. Ele tem uma menção de destaque por se impor após um escanteio e defender uma finalização do Nicolas Fernandes. E o Rodrigo Garro, claro, que ditou o ritmo do meio-campo. A engrenagem inteira parecia blindada. E esse balanço entre os setores é o que resolve o maior dilema histórico das equipes do Fernando Diniz. Que é deixar avenidas na defesa, né? Exatamente. Times com essa filosofia ofensiva extrema costumam sofrer muitos gols. O fato da equipe chegar a 3 rodadas sem sofrer um único gol na Libertadores mostra uma maturidade na recomposição defensiva. A atuação segura do Hugo Souza debaixo das traves permitiu que os jogadores de linha atuassem com os nervos no lugar. Com certeza. O que nos leva ao intervalo e a uma atitude, no mínimo bizarra, do Peñarol. O artigo do Estadão utiliza uma expressão muito peculiar ali. Sim, os uruguaios voltaram para o segundo tempo, abre aspas, sabendo perder, fecha aspas. Saber perder. Na teoria, um gigante de Montevidéu estaria programado para buscar o empate até o último segundo de jogo, arrancar grama se fosse preciso. O que significa taticamente essa postura de saber perder em um jogo continental? Significa adotar um modo de sobrevivência pura. O Diego Aguirre percebeu que o volume de jogo do Corinthians no primeiro tempo era totalmente insustentável para a defesa dele. Se abrisse, ia tomar uma goleada. Exato.
Tentar buscar o ataque de forma atabalhoada significaria ceder ainda mais espaço para a velocidade do Yuri Alberto e a visão do Rodrigo Garro. Então eles simplesmente fecharam a casinha. Isso. Saber perder ali foi montar um bloco baixo, estacionar 10 jogadores atrás da linha da bola e renunciar completamente à possibilidade de vencer. Focaram apenas em não tomar de 4 ou 5-0. Para não destruir o saldo de gols da equipe no grupo. Exatamente, pensando no regulamento. Olha, furar uma retranca tão densa e deliberada é um dos problemas mais difíceis de resolver no futebol. O jogo tende a ficar truncado de novo. Qual foi a ferramenta que o Diniz usou para quebrar esse ferrolho? A alteração central, né, foi colocar o Caio César no lugar do André. O André joga de forma mais cadenciada, mais por dentro. Aham. Já o Caio César é um jogador de amplitude. Ele tem a característica de pisar na linha lateral, alargar o campo e tentar esgarçar aquela parede humana que o Peñarol montou na frente da área. A intenção era obrigar a linha defensiva uruguaia a esticar horizontalmente para gerar buracos no meio. Isso mesmo. E quase rendeu o que o repórter chamou de o momento mais plástico do jogo. Ah, sim. Aquela progressão que foi de pé em pé? Foi lindo. Cruzou todos os setores, começou na defesa com o Gustavo Henrique, teve até toque de calcanhar do Yuri Alberto. Passou pelo Raniani até chegar no Garro. E ele finalizou raspando a trave. Seria assinatura autenticada em cartório do tal dinizismo. Teria sido um golaço. Bom, depois dessa blitz, o time só administrou o cronômetro, né? Diante de 43.770 torcedores. E uma bilheteria superior a 3,2 milhões de reais. Nada mal. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o Corinthians chegou à liderança isolada do grupo E, 9 pontos. Se conectarmos isso ao panorama geral, o abismo criado ali é impressionante. O segundo colocado, o Platense, tinha 6 pontos. Peñarol e o Santa Fé ficaram estacionados com 1 ponto cada. Uma folga gigantesca. Na Libertadores inteira, apenas o Independente Rivadavia conseguiu igualar a marca de 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas. O clube igualou campanhas históricas que teve em 2003 e 2015. E os recortes da própria página do jornal oferecem um contraste brutal de realidades. Porque enquanto o Corinthians sobrava, uma chamada lateral avisa sobre o rival, aquele empate do Palmeiras. Exato. A manchete dizia: Palmeiras faz péssimo segundo tempo, empata no Paraguai e perde liderança na Libertadores. O rival engasga contra o Cerro Porteña. O que só aumenta o volume da euforia de quem está vencendo, claro. O futebol vive de comparações diretas. Com certeza. O tropeço do rival serve como um combustível para a arquibancada. E legitima o trabalho no centro de treinamento. Mas e aí vem o grande balde d'água fria. É aí que a leitura desse jornal se torna algo muito denso e conflitante. A gente chega no ponto cego da narrativa. Exato. Em outra coluna da mesma página, na editoria de negócios, tem uma manchete pesadíssima. Escuta essa. Corinthians tem dívida maior do que Palmeiras e São Paulo juntos e a menor receita entre os rivais em 2025. Isso levanta uma questão importante, né? Um contraste surreal. Para quem acompanha a nossa análise, a cabeça deve estar fritando com a mesma dúvida que a minha. Como a conta fecha? Pois é. Como um clube tecnicamente quebrado consegue assinar cheques para pagar salários de estrelas como Lingard, Guerro e Yuri Alberto e manter tudo isso rodando sem que o sistema entre em colapso? É a Ferrari sem combustível de novo. E a resposta não é simples. A engrenagem financeira opera em uma lógica de antecipação contínua e uma aposta de altíssimo risco. Como se fosse um cassino. Quase isso. No futebol, dever bilhões não significa necessariamente falência iminente, pelo menos não enquanto o clube conseguir manter o fluxo de caixa girando no curto prazo. E como eles conseguem esse dinheiro no curto prazo? Antecipando cotas de direitos de transmissão futuras, renegociando parcelas de dívidas trabalhistas intermináveis e dependendo desesperadamente da premiação esportiva. Ah, claro, o dinheiro da Comebol. Isso. Cada fase que o time avança na Libertadores ou na Copa do Brasil, injeta milhões de dólares rapidamente nas contas. Entendi. Eles pegam esse dinheiro da premiação, tapam o buraco da folha salarial do mês e empurram o problema estrutural gigante para a próxima gestão resolver. Exatamente. É uma bolha. Eles vivem um dia de cada vez torcendo para que a roleta continue parando no vermelho. E o entorno onde tudo isso acontece também estava caótico. Para ilustrar o quão carregado estava o noticiário naquele dia,
30 de abril, a mesma página traz uma pesquisa política da Genial Quest. Sobre a eleição estadual. Isso, indicando o governador Tarcísio de Freitas liderando contra o Fernando Haddad. Obviamente, a gente não vai debater política aqui, mas essa manchete serve perfeitamente para nos lembrar do cenário hiperativo e barulhento de São Paulo. O noticiário ferve de todos os lados. E o valor de observar esse contexto todo no jornal reside em compreender a blindagem do vestiário. Como assim? A comissão técnica do Diniz não precisava lidar só com o Peñarol, precisava isolar o elenco de uma crise institucional monumental, Verdade. de um ambiente político tensionado e da cobrança estratosférica da torcida. Conseguir que os jogadores entrem em campo e apliquem conceitos táticos complexos de pressão alta sob a sombra de balanços contábeis deficitários é um feito psicológico gigante. É a criação de um escudo invisível na porta do CT. Porque, olhando para frente, a agenda apontava o brasileiro na sequência. Um confronto contra o Mirassol e depois mais uma viagem internacional, Para a Colômbia contra o Santa Fé. para tentar manter essa liderança. E tem um último recorte na página do Estadão que ajuda a decodificar como esse escudo emocional se sustenta, não tem? Tem sim. O portal destacava um vídeo com o ator Dan Stubach, e ele falou uma frase muito marcante. Ele diz que, abre aspas, não existe Dan Stubach sem o Corinthians, e que o vínculo da torcida não é uma escolha recreativa, é um modo de vida. Um modo de vida. Essa definição talvez seja o único elemento que liga as duas pontas rompidas daquela Ferrari que a gente mencionou lá no começo, sabe? O motor acelerando a 300 por hora no gramado e o tanque vazio nos cofres. Isso, e o que tudo isso significa no fim das contas? O artigo nos revela que o fervor de uma arquibancada e o refinamento tático operado por um treinador conseguem criar uma distorção da realidade. Com certeza, porque a matemática básica diria que um clube estrangulado deveria apresentar um time apático, desorganizado em campo. Mas a prática mostrou uma equipe amassando um gigante sul-americano. A frieza dos números é anestesiada pelo calor do resultado. A paixão e a tática adiam o inevitável, ou pelo menos criam um ambiente onde o impossível vira rotina dentro de campo. E isso nos leva à reflexão que encerra a nossa imersão profunda de hoje. Algo para quem nos ouve investigar e pensar. Uma excelente pergunta para fechar. Até que ponto um desempenho esportivo beirando a perfeição consegue isolar as fundações problemáticas da estrutura de um clube? Será que levantar a taça da Libertadores é o antídoto definitivo que resolve o problema? Ou será que o futebol arte atua apenas como um analgésico poderoso, um que mascara a dor de uma cirurgia financeira que, inevitavelmente, vai ter que acontecer? Fica a reflexão. A resposta a essa pergunta define como toda a indústria esportiva equilibra risco e recompensa. Aquele placar luminoso com os gols de Gustavo Henrique e Lingard conta só uma pequena fração da verdade. Questionem sempre o que sustenta o show. É isso. Muito obrigada a todos por acompanharem mais essa análise profunda nas fontes de hoje. Continuem lendo as entrelinhas e até a próxima. Até mais, pessoal!